Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez com vocês no programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou a fundadora da Associação Stop a Destruição do Mundo e estamos todas as semanas aqui com o psicanalista Norberto Kepp, criador e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica e presidente da referida sociedade, autor de uma série muito grande de obras sobre o assunto de psicossociopatologia. Esse assunto trata, inclusive, entre outras coisas, das causas interiores do ser humano que causam todos esses problemas na humanidade, na sociedade, uma sociedade doente, né? Como o nosso interior interfere na doença social e até mesmo ecológica. Esses conhecimentos, ao meu ver, serão indispensáveis para que nós possamos começar a dar um breque numa atitude suicida que o ser humano vem desenvolvendo. Eu me lembro, Dr. Kepp, em 1984, quando nós fomos aos Estados Unidos, fomos convidados a iniciar um centro de trilogia em Nova York e que estava se expandindo pelos Estados Unidos e pela Europa. Na ocasião, o senhor ficou muito surpreso de ver a decadência que estava se instalando nos Estados Unidos. E desagradavelmente surpreso. E eu também, e o seu grupo também. Então o senhor escreveu o livro A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, com o intuito de tentar salvar o que tem e tinha principalmente de valor nessa nação e nessa civilização, posto que os Estados Unidos são os líderes do mundo, né? E aonde eles vão levar os outros povos atrás deles. E essa destruição, fomos pouco a pouco verificando que ela não só estava instalada lá nos Estados Unidos a nível da agricultura, a nível da educação, a nível da saúde, a nível da economia, em todos os níveis, mas ela estava rapidamente se espalhando para a Europa e para outros países, a ponto de nós termos, inclusive, que, no momento, verificar uma catástrofe a nível mundial que os governos e as mídias principais relutam em enfrentar, talvez com o mesmo medo de, falando de um problema, então esse problema, essa consciência vai trazer o desastre para o mundo. E não falando? E não falando vai ser evitado. Então isso é que nos preocupa mais, porque somente a conscientização do que está acontecendo e das causas e o que fazer é que nós podemos evitar o problema. Aí você tem notícia da internet, Dr. Kepp, por exemplo, hoje nós lemos num jornal a respeito daquela baleia que surgiu no rio Tâmisa, na Inglaterra, e isso já é uma consequência desse fenômeno, né, de mutação das correntes marítimas no hemisfério norte, que esses estudos de grupos de especialistas da ONU, em Bonn, na Alemanha, em vários locais, na própria Holanda, em Haia, diversos centros científicos estão estudando esse fenômeno e eles dão os seguintes dados, que até o final desse século, o termômetro pode subir até 6 graus centígrados, o que seria um desastre absoluto por causa do degelo das neves, né, dos hemisférios norte e sul. E dos polos também. E dos polos, e da Groenlândia. Outra coisa, eles já disseram que até 50 milhões de pessoas no mundo poderão haver-se obrigadas a abandonar suas casas durante os próximos 5 anos. Quer dizer, nós não estamos falando lá daqui a 90 anos, como muitos falam, o que já é um espaço curtíssimo de tempo. Nós estamos falando em 5 anos. 50 milhões de pessoas vão ter que mudar de lugar, vão ter que migrar por problemas climáticos. 100 milhões de pessoas que vivem nas zonas situadas abaixo do nível do mar, e aí eu incluo a Holanda, correm perigo, assim como metade dos habitantes das zonas costeiras. Então imaginem os senhores, os governos se começam a considerar seriamente essas análises dos estudiosos. Evitaria, né? Poderíamos ainda um deslocamento, porque evitar o desastre é impossível. Mas, pelo menos, faríamos uma migração mais suave. Agora, uma série de
relações aí de vínculos econômicos vão ser abalados. Mas vão ser abalados de qualquer forma, né, Dr. Kepp? Mas viu, Cláudia, eu estava pensando sobre essa questão. Por exemplo, se fizer uma interdição, vamos supor, no mundo todo, só usar carro que tem, vamos dizer, chapa ímpar, dia ímpar, e chapa par, final par, em dia par, já evitaria metade do trânsito de carros no mundo todo. Já evitaria uma poluição tremenda. Ou então obrigar, né, as indústrias a terem filtros nas chaminés, já evitaria um desastre ecológico muito grande, ou outras providências a respeito das questões atômicas, né, de usinas nucleares, coisas assim. Então, o nosso programa, quer dizer, nós mostramos sempre que é possível evitar o desastre maior pela conscientização, né? Porque a questão fundamental é a consciência. O que é uma consciência? Não é só saber de uma coisa. Eu posso ir para a escola e saber muita coisa, decorar, passar de ano, ter um diploma e trabalhar com isso. Mas agora, conscientizar não é só saber, mas sentir. Então, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vem não só pelo entendimento, mas pelo sentimento. Se a pessoa sente um problema, sente uma virtude, sente, somente assim, sentindo, é que ela vai viver aquilo que ela entende. Agora, Dr. Kepp, nós vamos precisar trabalhar aí com a conscientização também dos poderes econômicos sociais, que estão invertidos e acreditam que não enfrentando o problema, eles não vão ter prejuízo, ou que eles vão sempre estar agarrados a essa voracidade, a essa ganância, a questões materiais, ao lucro. Então, essa inversão o ser humano ainda não percebeu. E o próprio poderoso econômico social, ele não percebe que agindo assim, ele está agindo contra ele mesmo. Mas, Cláudia, aí é muita ingenuidade pensar que uma pessoa ela renuncia ao poder dele por causa de uma questão, vamos dizer assim, angustiante, que vendo que o mundo vai acabar, ele renuncia. Não renuncia porque é doença. O indivíduo, vamos dizer, agarrado ao dinheiro, ele morre, mas não renuncia. É como os ratinhos, os laboratórios que os psicólogos, acadêmicos usam, ele comendo o queijo e com os pés assim numa plataforma elétrica, eles recebem choque comendo o queijo, mas eles não deixam de comer o queijo e morrem eletricamente, vamos dizer, eletrocutados para não renunciar àquele prazer de comer o queijo. É como o cachorro, né? Se der comida em excesso, ele morre de tanto comer. De maneira que essa questão é uma questão somente assim de umas leis internacionais que mudem tudo. Eu gostaria de mostrar Walter Benjamin, que é um estruturalista, veja lá, que já no começo do século XX, ele já falou coisas muito interessantes. Veja o que ele falou. Existe uma decadência geral da humanidade. Notem que Walter Benjamin, ele era suíço. E ele já notava que, veja bem, no começo do século XX, que a humanidade ia seguindo um rumo muito perigoso e que deveria, vamos dizer, ter dado atenção para isso. Então veja em segundo lugar. Por exemplo, as obras de arte decaíram, substituídas pelo cinema e televisão. Os senhores notem que cinema atualmente, televisão, os meios de comunicação, revistas, jornais, eles têm assim um nível muito, uma plataforma muito baixa de interesses. Eles não trazem, como aliás nós trazemos, né, a causa de todas as desavenças, as causas de todos os males e todos os bens também. Eles não entram em questionamento. Então quem assiste televisão muito continuamente e quem lê muito jornal, revista, fica com uma inteligência assim muito achatada, né?
fica com interesses muito secundários. E com isso a sociedade também não se desenvolve. Veja em terceiro lugar. Benjamin colocou a decadência no exterior e não no interior do homem. Então, isso eu sempre digo, né, que a questão da doença e da virtude não está no exterior. A questão não só dos problemas está no interior. E o ser humano leva seus problemas queimando árvores, poluindo os ares, os mares, poluindo a terra. Queimando petróleo, fabricando carros. E não só os problemas vêm do interior do ser humano, mas também as virtudes. O cristianismo, não é isso? Cristo não falou? Que o mal vem do interior do ser humano. Não é o que ele come que causa mal. Não é o exterior que causa tanto mal. É mais o interior. É claro, se ele pega um carro aí desgovernado, né? O carro cria problemas, mas em geral o ser humano faz o carro desgovernado. Isso, como os transgênicos, Dr. Kepp, fazem mal, mas é o ser humano que faz aquilo pela loucura dele, pela teomania dele. Pois ele come os venenos que ele põe. Veja em quarto lugar o que ele falou. Tanto o cinema como a televisão poderiam ser tão incríveis como as artes do passado. O pensador viu todo o mal fora, à semelhança de Rousseau. Então, Rousseau, ele era suíço também, e ele falou, né, que o ser humano nasceria bom. Bom, o ser humano nasce muito melhor do que ele é quando adulto. Os senhores notam, à medida que ele vai entrando na sociedade, ele vai se corrompendo. Por quê? Porque ele é obrigado, por exemplo, a ser desonesto, a dar importância mais aos valores materiais, ao dinheiro. Ele vai se materializando, né? Mesmo o estudo nas escolas não visa um entendimento, não visa melhorar a parte psicológica. A escola visa dar ao ser humano elementos técnicos e elementos assim totalmente secundários de fora que não vão resolver nenhum problema, não só do ser humano como da sociedade. Nós já voltamos, né? Ver, liberdade, ver quem sou ser livre e descobrir o ser. Saber quem somos, todos nós. Ser e voar em liberdade. E é por isso que há 30 anos a Proton edita livros terapêuticos sobre psicanálise, saúde, filosofia, metafísica e economia, para uma libertação pessoal e social. Escrito por 2 cientistas brasileiros dos mais estudados no exterior, Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. O desequilíbrio da natureza é um fato que nós podemos observar no mundo todo. Podemos lembrar que alguns anos atrás morreram 10.000 pessoas por calor excessiva na França. Mas há muitos pesquisadores que descobriram fontes de energia alternativas que não são poluentes. Mas o trabalho deles é sistematicamente sabotado, que mostra que há interesses contra a humanidade. O trabalho de Stop à Destruição do Mundo, da associação, é conscientizar essas atitudes individuais, essas atitudes patológicas sociais que levam à destruição. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores de uma ideia que muitos mídias assim veiculam, de que tudo é cíclico. E muitos acadêmicos também têm essa ideia, de que para a gente conseguir ter um desenvolvimento, uma construção, antes disso tem que chegar lá embaixo no fundo do poço, e que a humanidade caminha em ciclos, altos e baixos, altos e baixos. Mas pelo próprio estudo da física e da nova física que o Dr. Kepp desenvolveu, a gente verifica que se essa queda do ser humano, da humanidade, ou qualquer que seja, for lá muito forte, ela não tem mais como se recuperar. E a gente viu isso acontecer com diversos impérios até hoje, né? Diversas nações.
que tiveram o seu fundo do poço e que jamais se recuperaram, né? E se não tivessem a ajuda ou auxílio de outras civilizações, outros países, outros povos, não teriam talvez condição nem de sobrevivência. Como nós estamos numa era global, entre aspas, que toda a humanidade está girando em torno de uma economia, todos entrelaçados em multinacionais, em bancos internacionais, caindo um, vão cair todos juntos. E quem vai erguer depois tudo isso? Então eu acho que a gente não poderia deixar isso chegar tão fundo como nós estamos deixando. Então, como você falou, né, Cláudia? Se a pessoa dessa, então, se um país, se uma civilização afunda, depois ela não se recupera mais. Nenhuma civilização que diminuiu, como o Império Romano, retornou ao apogeu. A Grécia, a Itália, o Egito. Modernamente a França. Mesmo a Inglaterra. E agora Estados Unidos. Agora, o que acontece é que o país entra em decadência por uma questão ética, né? Por uma questão moral. Então, a questão ética... Mas não de sexo, né? Como se pensa, né, Dr. Kepp? Como muita gente fala. Fizeram uma redução muito grande, né? Colocando mais no físico, questão de ética ou sem ética, e não no espírito. Então, se o indivíduo tem um problema grave no físico, é porque veio da mente. Então, quando faz um tratamento médico, por exemplo, e isso qualquer médico pode notar, que se não ver a causa, por exemplo, a pessoa está com uma contínua dor de cabeça, então dá analgésico, dá isso, dá aquilo, e a pessoa não melhora da dor de cabeça. Agora, se mostrar, olha, a sua dor de cabeça é por causa da raiva que o senhor sente quando chega em casa e nota que o filho está meio assim, drogado, e a situação da casa não é boa. Então, isso é que lhe dá dor de cabeça. Se a pessoa perceber, esse é um exemplo só que eu estou dando. Então, de repente, a dor de cabeça passa. Ou então, o indivíduo que tem resfriado constante, né, rinite, doenças do aparelho assim, respiratório, se notar que ele é um indivíduo assim, muito depressivo, que vê tudo com ressentimento, que vê tudo assim, com uma maneira assim, pessimista até, e se ele notar isso, ele melhora. Então, não existe tratamento só do orgânico, compreende? É por isso que muitos médicos atualmente estão tentando estudar psicossomática, né? Para ver qual a relação da mente com o corpo. Aliás, sem chegar na mente, porque é uma coisa só. Mente quer dizer alma, como se fala, e corpo. Então, para tratar do corpo ou da alma, mas é uma coisa só, tem que ver os dois elementos entrelaçados, né? Então, vamos dizer que um sintoma físico mostra um problema mental. E chegando no mental, sara do físico, porque é decorrência. Então veja um autor muito importante na história da civilização, Thomas More, né? O que ele fez? Ele escreveu a Utopia, uma sociedade perfeita. E o interessante é que ele foi degolado. Ele foi degolado porque ele não aceitou as desavenças lá do imperador Henrique VIII na Inglaterra, né? Ele não aceitava a orientação do imperador, então mandaram degolar. Mas veja, o trabalho dele foi chamado de utopia como se isso não existisse. A verdadeira realidade é a utopia, esse mundo de sonho que todos nós sonhamos, o mundo correto, o mundo de bem-estar, o mundo de realização. Se o ser humano não tem esse mundo, é porque ele está fora da realidade, ele está no mundo da neurose, da luta, da intriga, da inveja, da soberba, compreende? Então, quando fala, você precisa viver a realidade é o que é bom, o que é ruim é o inverso à realidade, vamos dizer, a privação da realidade. E veja uma outra pessoa muito importante na história da civilização. Voltaire.
Voltaire é da filosofia iluminista, né, como os senhores sabem. E veja o que ele escreveu. A religiosidade está no interior, não na vida exterior. Então notem a questão da religiosidade, né, da espiritualidade, não está, vamos dizer, numa cerimônia religiosa, numa cerimônia sacra, né? A pessoa vai lá, assiste missa, assiste ao culto e pronto, está bem com Deus, não é isso. É até engraçado pensar uma coisa dessa, porque a maior parte pensa que vai à igreja dando esmola, ficando lá 1 hora, missa, culto, etc., está bem, não está. A vida religiosa é uma vida aqui fora, é o indivíduo fazendo bem aqui, não extorquindo os outros, não agredindo os outros, tendo paciência com os outros, não pondo fogo nas árvores, não criando roubos, não criando máfias, não criando o que é errado. Então, a religiosidade, vamos dizer, num templo, é apenas um culto, apenas uma cerimônia religiosa, mas Deus está no interior de cada um de nós, né? Quer dizer, é através do bem que está no interior que nós nos relacionamos com Ele. E do mal também, com os diabos, vamos dizer assim. Então veja em segundo lugar o que ele escreveu. Combateu a ideia de ver que tudo está bem. Tudo corre o melhor possível no melhor dos mundos. Então, veja, isso é um total delírio, né? A pessoa que acha que tudo está bem. Veja, quanto tempo que ele falou, há mais de 200 anos. Ele trouxe essa ideia dizendo que é uma psicopatologia. Quando a gente fala em doença, a gente tem que se lembrar de que a saúde que nós temos hoje, ou a doença, a sociedade boa ou a sociedade má, o que nós temos hoje dependeu de toda essa gente do passado. E principalmente do indivíduo dessa importância, né, do Voltaire, que trouxe para a civilização um enorme benefício com os livros que ele trouxe, ele escreveu aquele livro Cândido, né, para mostrar como a pessoa era tola, acreditando que o mundo, que não teria problema mais grave, etc. Então, já foi um indivíduo que hoje em dia a gente pode chamar de um verdadeiro psiquiatra, um verdadeiro indivíduo, um terapeuta, né, que cuida do bem-estar da humanidade. Veja em terceiro lugar. Nada se produz do nada, pois revela um artífice potentíssimo. O que ele quis dizer com isso, né? Que o ser humano, não é que o ser humano venha do nada. Se vê essas flores aí, a gente fala, então, essas flores vieram do nada, a gente vê outras coisas, livros, copos, aparelhos, tudo isso. Você pode dizer que vieram do nada. Não, ele fala claramente que tudo veio de um artífice, de um ser que é um verdadeiro artífice, um ser que fez tudo isso. A gente fala, né, do Criador. Então nós temos que dizer que tudo que nós vemos, tudo que nós gostamos na vida é ligado ao ser divino, portanto é algo divino, compreende? Quer dizer, o ser humano, ele não é um Deus. É claro, né, o animal não tem nada a ver com Deus, a não ser. É interessante, os animais na Índia, eles fazem Deus com tromba de elefante, com 8 braços, pernas. Isso é total superstição, né? Quer dizer, o que eu quero mostrar é isso, né? Que existe um verdadeiro caminho teológico, filosófico, experimental, estético, né? Que geralmente nós vivemos na nossa civilização. Veja em quarto lugar. A matéria não produz a matéria. O bem e o mal não são divinos. O renascimento se caracteriza pela interioridade contra a exterioridade.
Notem que ele já disse aí, né, que o bem e o mal não são divinos. Que o que vem da matéria não é a matéria. A matéria vem da energia, né? Aí a gente pode entrar nessa questão dos elementos da física. Não é, a energia não vem da matéria. Porque se a energia viesse da matéria, por exemplo, o nosso planeta já estaria extinto há muito tempo. Mas tudo vem de uma energia, de algo invisível, que se transforma em matéria. E esse algo invisível, que o Tesla chama de força escalar, energia escalar, é contínua. Então, se parar aquela continuidade, acaba tudo. Então, existe um ser que é infinito, onipotente, onipresente. Um ser que não tem começo nem fim. Um ser que, vamos dizer, pode tudo. E esse ser é que conserva cada um de nós assim, vivos no pensamento, nos sentimentos, né? E é essa ligação que nós temos que fazer para termos uma vida saudável e um planeta saudável. Estamos no fim, né? Até a semana que vem, neste mesmo horário.